Então nós vamos ver aqui agora o estudo de potência em corrente alternada senoidal. Normalmente nós estamos acostumados a associar a ideia de potência de um equipamento a um valor numérico específico, né? Você pega, por exemplo, a potência de um equipamento na sua casa e de um forno, por exemplo, 1000 ou 1200 watts. Esse valor numérico está fazendo referência à potência média desse equipamento. Então, na realidade, a potência é uma grandeza, quando especificada no equipamento, que é o produto da tensão pela corrente em valor eficaz, que resulta desse valor médio. Mas a potência ela é uma função, já que nós estamos falando de função senoidal, ela é também uma função de senoides e cossenoides. É isso que nós vamos ver aqui hoje. Ou seja, a potência é o produto da tensão pela corrente. Então, é uma função P de T, que é o produto de uma função senoidal V de T, vezes uma corrente senoidal I de T. Então, digamos que V de T é V máximo seno de ômega T, né, uma grandeza senoidal, observa a variável tempo, a corrente resultante no circuito I de T é I máximo seno de ômega T mais ou menos um ângulo de fase. Nós sabemos que se o ângulo for mais φ em relação à tensão 0 graus, nós temos um circuito capacitivo, e se for menos φ, nós temos um circuito indutivo, ou seja, mais φ nós temos a corrente adiantada em relação à tensão desse ângulo, e menos φ a corrente atrasada em relação à tensão, onde esse ângulo é o ângulo definido pela impedância do circuito, a relação entre indutância e resistência ou a relação entre capacitância e resistência. Quando nós fazemos o produto P de T igual a V de T vezes I de T, ou seja, quando nós multiplicamos essas duas senoides, aplicando-se a regra de produtos de senoides, né, as regras trigonométricas, nós vamos obter essa expressão que está colocada aqui. P de T é V máximo vezes I máximo sobre 2, onde V máximo e I máximo são os valores máximos da tensão e da corrente, que multiplica cosseno φ menos cosseno φ vezes cosseno de 2 ômega T mais seno φ vezes seno de 2 ômega T. Então, essa expressão é a expressão da função potência. É uma função variável no tempo. Observa a variável tempo aqui, cosseno de 2 ômega T e seno de 2 ômega T. Nós temos aqui três termos que nós vamos analisar agora. O primeiro termo é V máximo vezes máximo sobre 2 cosseno φ. Observa que o cosseno φ é o cosseno de um ângulo, então é uma constante. E esse primeiro termo é a potência média, né, que é V máximo vezes máximo sobre 2 cosseno φ. É a potência média relacionada a essa expressão. O segundo termo, cosseno φ vezes cosseno de 2 ômega T, também em função cosseno, é a potência ativa instantânea. Por que instantânea? Porque nós temos a variável tempo, ela está variando, é uma cossenoide. Essa potência ativa instantânea refere-se à energia dissipada no resistor, dissipada na forma de calor. Então, em cima daquela resistência vai haver um efeito de aquecimento. É a potência ativa instantânea. O terceiro termo, que é V máximo vezes máximo sobre 2, que multiplica seno φ vezes seno de 2 ômega T, é a potência reativa instantânea e corresponde à potência de campo elétrico no indutor, na verdade trocado aqui, campo magnético no indutor e campo elétrico no capacitor. Ou seja, esses elementos, indutor e capacitor, eles armazenam, né, ou geram campo magnético quando se trata no indutor e campo elétrico no capacitor. Então, para gerar esse campo, nós temos também uma energia da fonte que está produzindo esse efeito. Então, no resistor, aquecimento,
nos elementos reativos, indutor e capacitor, campo. Observa que V máximo vezes máximo sobre 2, que nós reproduzimos aqui em cima, é o produto. V máximo é valor eficaz da tensão vezes raiz de 2, e máximo é o valor eficaz da corrente vezes raiz de 2. Quando eu multiplico isso aqui, eu vou obter V vezes I. Essa é a potência aparente do meu circuito, desde que eu esteja com tensão e corrente de forma eficaz. Então, se eu escrever na forma eficaz, como normalmente vocês estão acostumados a encontrar nas expressões, esse VI tem que ser valor eficaz, dado essa exposição que a gente acabou de apresentar aqui. Então, se tratando de valor eficaz, a potência aparente S é V vezes I. Se eu trabalhar o fasor tensão vezes o fasor corrente, eu uso o fasor corrente conjugado. Esse asterisco aqui é a tensão vezes a corrente com o valor conjugado da corrente, que corresponde a trocar o sinal da corrente. Para que a gente usa o valor eficaz? Porque normalmente a gente pode usar o valor máximo, mas teria que ser sobre 2, então a gente usa diretamente o valor eficaz. E por que o conjugado? Para que a gente obtenha o ângulo da impedância. Quando a gente troca o sinal, nós vamos obter essa expressão com o ângulo associado à impedância do circuito. Se o fasor tensão vezes o fasor corrente é esse produto, na forma polar, na forma trigonométrica vai ser VI cosseno φ mais ou menos J VI seno φ. Observa que VI cosseno φ é a potência ativa P, e VI cosseno φ é a potência ativa P, VI seno φ é a potência reativa Q. Então, eu tenho P mais ou menos JQ. Se for P mais JQ, eu estou fazendo referência à potência em um circuito RL. Se for menos JQ, referência a um circuito RC. Então, aqui está a expressão completa da potência. Essa expressão aqui é na forma fasorial e a potência complexa, aparente complexa, S. Essa expressão aqui, eu tenho a expressão da potência instantânea, é uma função. Essa função, nós representamos então nesse gráfico genérico que eu coloco aqui. Observa que em vermelho eu tenho a tensão, V máximo seno de ômega t, começando no zero aqui no meu exemplo. Eu estou supondo, nesse caso particular, a corrente atrasada de um certo ângulo φ. Se está atrasada, então, é um circuito indutivo. Então, essa senoide que está aqui na cor verde é a corrente que começa atrasada em relação à tensão de um determinado ângulo de fase. Quando eu faço o produto V vezes I, eu tenho essa curva azul, que é a potência resultante, que é dada por essa expressão grande aqui, que nós já analisamos ela, essa expressão geral de potência. Eu queria chamar a atenção para alguns aspectos interessantes nessa expressão. Então, observa que a potência é uma função de senoides e cossenoides, então também vai ter essa forma de onda. Então, ela tem uma parte negativa, uma parte positiva, geralmente maior, uma parte negativa, e assim vai repetindo. Primeiros aspectos que a gente pode observar nessa expressão. A frequência da potência é 2 vezes a frequência da rede. Então, olha aqui, 2 ômega t, cosseno de 2 ômega t, seno de 2 ômega t. Então, se a frequência é ômega, a potência é 2 ômega. Isso é fácil de perceber porque quando eu tenho uma senoide de tensão vermelha, eu tenho 2 senoides de potência. Então, se a frequência é 2 vezes, eu tenho 2 senoides de potência. Quando a tensão ou a corrente passa pelo zero, a potência vai ser igual a zero. Lógico, se eu estou fazendo produto, se a potência é o produto da tensão pela corrente, basta um deles ser igual a zero, que a potência também vai ser igual a zero. Então, essa curva azul aqui, ela é zero quando a tensão está no início, aqui no zero. Quando a corrente passa pelo zero, aqui também ela passa pelo zero, aqui também, e assim por diante. Então, sempre que a tensão ou a corrente passa no zero, a potência também está passando pelo valor zero.
Quando a tensão e a corrente têm o mesmo sinal, a potência vai ser positiva. Também em relação à matemática é fácil de perceber. V vezes I, né? Então, se eu tenho o produto de duas funções positivas ou duas funções negativas, o valor vai ser positivo. Então, nesse ponto aqui, ó, a corrente é negativa, daqui até aqui. Ó. A corrente é negativa, a tensão é positiva, então a potência tem essa parte aqui negativa. Aqui é a mesma coisa. Correspondente àquela parte devido ao elemento reativo, indutor e capacitor. Nessa região aqui, em que a potência, a tensão e a corrente são positivas ou negativas, a potência vai ser positiva. Então, você tem essa figura aqui positiva. Então, quando você tem sinais opostos, a potência é negativa e mesmo sinal, a potência é positiva. Essa análise é que nós pretendemos, então, inicialmente apresentar, né? Observando que V máximo vezes máximo é o valor pico a pico dessa curva da potência, V máximo vezes máximo sobre 2 e me fornecer aqui a potência aparente, né, do meu circuito, VI eficaz. Então, essa é a análise que nós queremos apresentar. Lembrar que potência num circuito é também uma função. Né? No circuito de corrente alternada senoidal é também uma função alternada. Ela tem um valor médio diferente de zero, né? Em princípio, né? No caso genérico. Alguns casos particulares nós vamos analisar que essa potência pode ser zero, que é o caso do circuito indutivo puro e capacitivo puro, e ela vai ser sempre positiva no caso do resistor, porque não existe potência negativa para um circuito resistivo puro. Né? O resistor está sempre dissipando energia. Então, essa análise nós vamos fazer separadamente para cada elemento R, depois L, depois C. É a próxima etapa que nós vamos seguir. Então, é isso que nós temos para o momento, né, no nosso estudo. Depois nós vamos colocar alguns valores aqui e vamos analisar essa curva com mais detalhes e compreendendo que a potência tem sempre essa característica. Potência é uma função matemática também variável do tempo.